ofertante, dos dizimistas da tua casa, que sustenta a tua obra. Que o Senhor, meu Deus, pela sua graça, venha continuar abençoando teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós abençoamos, ó Pai, esta oferta, Senhor, esse dízimo em nome de Jesus, ó Pai. Também oramos, ó Deus, pelo teu filho, ó Deus, que irá ministrar, Senhor, a tua palavra. Ser com ele, ó Deus, uma vez mais, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, usa, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Que a tua igreja seja fortalecida e edificada, Senhor, pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus. Sei com o teu filho, nós pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Deixa eu aproveitar que você está em pé. Por favor, livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Glórias a Deus. Amós, capítulo 4, verso de número 12. Amós, capítulo 4, verso 12. É um texto bastante conhecido e foi passado numa temática, né? Estava até nos cartazes, nos anos, e eu sou muito fiel ao que o Espírito Santo propõe. Amós 4:12 diz assim, minha tradução é NVI, talvez ela difira algumas palavras, mas nada que nos percamos. Diz assim, por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepara-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Amém? Amém. Pode sentar, por favor. Muito obrigado. Graças a Deus. Meus irmãos, vocês estão bem? Aleluia. Isso é muito bom. Que bom estar aqui. Deus, em Cristo, possa abençoar muito a sua vida. Pastor Roberto, muito obrigado por prazer estar aqui. Deus abençoe, prospere sua casa, seu ministério. É o Divaí, né? Divaci. Eu fico ali tentando. Um nome difícil assim, a gente fica tentando não errar, mas está tudo certo. Ao Divaci, muito obrigado. Tínhamos até marcado, ia passar lá mais cedo para tomar um café, mas eu vim lá de Guarulhos e eu precisei passar na mamãe primeiro para deixar lá um comprimido para ela. E aí troca o bebê, troca a filha, e a gente foi deixando para sair, saímos um pouquinho em cima, né? E aí estava uma chuva, irmãos, não sei se aqui choveu assim, mas na estrada estava uma chuva muito grande. E eu sou mais vagaroso e cuidadoso, né? E cauteloso, então eu vim mais devagar, reduzi bem. E aí estava dando que a gente ia chegar, 7h05 e foi para 7h22, mas eu disse, é melhor chegar um pouquinho tarde e chegar bem vivo que sair. E uma galera passava pela gente correndo lá da Umbês, da Fernando Dias, eu disse, esse povo é doido. Mas irmão, uma chuva, eu disse, esse povo é doido. É possível que não dê para chegar mais devagar. E aí atrasamos alguns minutos, mas graças a Deus deu para cultuar, para congregar, isso é bom. Né? A moça que me antecedeu estava dizendo uma verdade, irmãos. Jesus é nesse lugar, né? Independente da simplicidade do local, da quantidade de pessoas, essa é uma realidade. Se faz cumprir uma verdade bíblica que quando nos reunimos no nome dele com um propósito, ali o Senhor está. Eu vou dizer um negócio, irmãos, para vir num culto como esse aqui, você tem que estar querendo adorar Deus de verdade. Uma chuva, né? Não é um local de fácil acesso. Então, é aquele negócio, quem está aqui é porque realmente veio adorar a Deus. Glória a Deus. Isso é muito bom. Então, parabéns a vocês. Às vezes a gente tem tanta facilidade, né? Tomar isso para lado da metrópole lá, Guarulhos é aquela loucura, aquela selva de pedra de São Paulo. E às vezes a gente tem tanta facilidade e adora a Deus, né? Ou ficamos meio que num mecanismo automático. Então, aqui nós estamos adorando, bem dizendo. Em nome de Jesus. Eu sou escritor também, eu trouxe alguns livros da minha autoria, e só se você tiver interesse, tá? É um trabalho para homens. Esse aqui
É uma palestra que eu dou para homens, chama Presta Atenção Varão. É para pôr o cabra na linha. O cabra aqui está meio mais ou menos. Aqui eu falo sobre o comportamento, os instintos do homem, né? Uma questão de ética comportamental, então é bem legal, para que o varão preste bastante atenção. Tá? Tem um lindo aqui, um xodózinho que eu tenho, A Coragem dos 22.000. Nós falamos muito sobre os 300 de Gideão, né? Crescemos acostumados a valorizar os 300 e eu valorizo os 300. Com 300 homens, Gideão ganhou uma guerra gigantesca pelo poder de Deus. Só que tiveram 22.000 que ficaram. O Gideão pergunta assim, quem está com medo? E aí 22.000 homens levantam a mão. E nós temos esses homens por covardes. Mas eu consegui enxergar que tem que ter coragem para reconhecer que eu não estou pronto. Então tem muita gente que foi para a guerra e saiu vitorioso da guerra. Então você tem que ser corajoso para ir para a guerra. Mas para mim, você tem que ter o dobro de coragem para falar assim, eu não estou pronto para essa guerra. Eu falo sobre essa coragem aqui. Eu penso que tem muita gente, irmãos, que não está tendo sucesso em algo porque não teve a coragem de admitir que não estava pronto. Tem muito casamento, irmãos, que se abalou porque a pessoa, sabe aquela pressão? Eu tenho que casar, eu vou ficar para titia, eu estou encalhado, mas eu estou na igreja, agora tenho que casar, se noivou, tem que casar. E aí tem muito casamento, irmãos, que o camarada não estava pronto para ser um chefe de família, que a moça não estava pronta para casar. Tem muita empresa, irmão, muito empreendedor que ele não estava pronto para quê, mas sabe, às vezes falta a visão do cara. Porque, por exemplo, todo mundo quer ser promovido. Você está numa empresa, o chefe fala assim, eu quero que agora você vai ser o meu supervisor. Tem que ter muita coragem para falar assim, ô meu patrão, eu não estou pronto. Só me deixa me preparar um pouco mais, estudar um pouco mais. Para ministério mesmo. Ou varão, eu dou oportunidade para você pregar, pastor, muito obrigado, mas eu não estou pronto. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ler mais. Então, tem que ter coragem para reconhecer que não estamos prontos. Tá? E eu trouxe isso aqui também até o altar aqui. E tem alguém solteiro aqui? Alguém que não está casado? Diga amém. É impossível que todo mundo aqui está casado. É impossível. Eu vou perguntar mais vagarosamente. Alguém não é casado, diga amém. É muito... É caído, né? É um amém caído. Ó, solteiro, fique em paz. Você que está solteiro ou solteira, isso é uma pérola linda, tá? Palestra que eu dou para solteiro. As armadilhas e as ferramentas do solteiro. Então você está solteiro, solteira, tá bom? Está encalhado. Você não está casado. Pastor, eu namoro. Você não é casado ainda. Pastor, eu estou noivo. Onde eu estava, fui muito honrosamente chamado para ser padrinho da minha sobrinha, que eu vi nascer, para ser padrinho do casamento dela, onde estávamos lá na reunião que ia ser padrinho. E aí minha sobrinha ela vai casar em novembro. Então está tudo certo, o casamento, tudo certo. Mas ela ainda é solteira. Então, mesmo que você vai casar amanhã, hoje você é solteiro e ainda serve para você. Tá? Então, pastor, eu sou casado, eu tenho um de casado ali no carro. Aí você vai lá e fala comigo, tá bom? Eu tenho mais 4 temas ali, estou com um total de 7 temas. Se você tiver interesse, tá bom? É R$20 cada um. Ou, pastor, se eu se deu mal, que é fim de mês, eu só recebo dia 10. Não, você se deu mal, que eu devo você pagar dia 10, tá bom? Vamos fazer um negócio, você vai pagar depois da Copa, tá? Vai pagar depois da Copa. Pastor, vou levar 2, como que a gente faz? Você leva 2, 3, 7, 1, quanto você quiser. Eu anoto o seu nome e seu telefone. Atrás tem meu nome, meu telefone, a chave do Pix. Pronto. Depois da Copa você vai. Pastor, dia 20 de junho, pode? Pode. Pastor, 10 de agosto, pode? Pode. Você é doido? Não, é que eu vou te cobrar. Eu não vou esquecer. Irmão, a minha vida é essa. Irmão, eu tenho livro para cobrar em agosto. Que eu vendi. A mulher, eu vi o desejo pela leitura. Ela disse, eu tenho de jovem, ela disse, eu queria levar para o meu filho, mas minha situação está tão difícil, eu não estou para receber um dinheiro. Eu disse, vamos jogar para 2 meses para frente. Ela disse, pode. Ela falou, pastor, 10 de agosto eu pago, então eu marquei, irmãos. Ela pode esquecer, 11 de agosto eu cobro ela. Então fique sossegado, só não fica com vontade de ler. Pastor, fiquei tão curioso, não fica curioso não. Porque a leitura é muito fundamental. E apesar de eu ser ainda um aspirante a escritor, só Bíblia, irmão, não tem a minha opinião, não é o que eu penso, é Bíblia, tá? Então tudo que eu coloco ali é Bíblia, é simples, mas para te abençoar. Eu não vou ser hipócrita, irmão, não vou dizer que não me ajuda. Se eu vender 2 livrinhos, seja para pegar em julho, vai me ajudar. Hoje é minha ferramenta. Eu fui funcionário público, eu era policial militar. Durante 12 anos eu fui policial militar, aí Deus disse, chega de polícia, eu quero você só pregando minha palavra. Eu disse, então tá bom, então o senhor me aposenta aí, né? Eu viro um cabo velho, fico ganhando aí 6%, não tá ruim.
6 cruzeirinhos, 2,40. Aí Deus me apareceu uma madrugada e falou assim: eu quero que você peça baixa. Eu falei: hoje. Eu sou neto do Bom Nortista, eu falo muito hoje. Eu disse: hoje. Eu disse: não, mas se eu peço baixa, eu não vou viver do quê? Em uma PM não é que uma empresa. O governo, você sai do jeito que você entrou. Liso, liso, liso. Eu falei: mas eu vou viver como? Aí Deus disse assim: vai depender de mim. Eu disse: então tá bom. Então. Eu só troquei o padrão. Troquei o Geraldo Alckmin por Deus. Mas não, na época é Alckmin. Então eu vivo para Deus, irmão. Então o senhor cobra, pastor? Eu tenho nojo de quem cobra. Eu vivo do céu, irmão. Do que o céu prepara para mim. Então, às vezes, o céu faz umas provas, irmão. Já atravessei estados para, sabe, numa fé. E chega lá, fui no Rio, meu carro quebrou. Esse carro Deus nos deu. A pessoa comprou e deu para a gente dirigir. Não é meu. Mas a pessoa comprou, pagou, paga o seguro. Disse: use até chegar ao seu. Então, não é meu, mas a gente. E eu estou viajando com o carro, e um carro muito bom. E o carro quebrou lá no Rio de Janeiro. E eu, pela fé, acabei de pregar no congresso, estou lá vendendo meus livrinhos. Um moço falou: pastor, eu quero. Eu disse: tudo bem. Ele falou: estou fazendo Pix. Fez o Pix de R$500. Ele saiu, veio o segundo. Disse: pastor, quanto é o livro? Eu disse: 20. Ele falou: eu quero 25 livros. Eu disse: eu disse: que sede de leitura é essa? Ele disse: não, pastor, eu quero te abençoar. Estou fazendo Pix de R$500. Então Deus ele cuida. Né? Então, claro, você pode. Se eu vender um livrinho, eu já passo ali. Não vou parar no frango assado, que é muito caro. Frango assado, só se eu vendesse 20 livros para parar no frango assado. Não, grau também, sangue de Jesus. Grau, não. Mais algum lugarzinho eu passo. Tá bom? Amém? Vamos lá? Obrigado por essa paciência. Quando eu vi, agora vamos de palavra. Eu pedi gentilmente esse príncipe está no som para não colocar fundo, irmão, porque eu sou muito ruim para fundo. Tá bom? Então não estranho, eu sei que a grande parte dos pregadores pregam com fundo e eu não tenho nada contra fundo. O Eduardo Gonçalves dos Gideões desceu além quem prega com fundo. Irmão, isso é babaquice. Se esse cara gosta de pregar com fundo, que ele pregue Bíblia com fundo e está tudo bem. Se ele prega com uma banda, não tem importância. Se ele prega correndo, pulando, gritando. O importante é oferecer Bíblia, irmão. Se oferecer a palavra, a ferramenta que você usa, então eu só não consigo, mas eu não tenho nada contra. Pelo contrário, eu acho muito bonito quem prega com fundo. Eu acho muito bonito quem tem as ferramentas que envolvem a igreja, sabe? Aqui, irmãos, eu sou dessa lentidão aqui. Daqui você vai ver que eu não. Uma vez um moço estava vendo pregar e ele falou: pastor, achei que uma hora o senhor ia explodir. É que todo pregador começa devagar, depois explode, e eu disse: eu começo devagar e foi quase parando. Aleluia, glória a Deus. Do jeito que Deus usa cartão, eu aprendi a me conformar. Eu não sou bom. Deus tem aberto, eu digo sempre a minha esposa, que as portas que Deus tem aberto é promessa dele. Porque eu não tenho trejeitos de pregadores, essas coisas, sabe? Quando o seu irmão fizeram o pé dele, foram o olho dele, vai levantar. Não tem pregador que domina, o cara tem uma arte que ele domina e repete comigo, e a galera vai pegando fogo e aí, mano, isso é bom para quem sabe usar, eu não tenho. Então, eu me contento só com a leitura bíblica, tá bom? Vamos lá. Mas repito, não tem nada a contar. Chega do fogo aí, irmão, vá-se embora. Vai embora do fogo aí. Não tenho nada contra, não. Eu só não sei usar essas ferramentas. Mas eu não sou contra. Pelo contrário, sou a favor de que a Bíblia seja pregada. Vamos até 9h30 e fique em paz, está aqui também. 9h30 a gente encerra, tudo certo. Não tem fogo de Deus, não tem que faça a gente passar do horário. Não. Tem muito pregador que faz isso, né? Vai pregando até sabe Deus, vai põe a culpa no Espírito Santo. E o Espírito Santo é um cavalheiro. Então eu sempre respeito o tempo que me é concedido. Então nós vamos aqui até às 21h30, que vai ser suficiente para Deus falar conosco. Aleluia! Os profetas, irmãos, a gente consegue classificá-los de uma maneira mais fácil de memorizar, que podemos ter ali o cativeiro como uma base. Então nós vamos ter os profetas pré-exílicos, que pregaram antes, os profetas exílicos, né, que pregaram durante o exílio, e os pós-exílicos, que pregaram depois. A questão é que o cativeiro foi necessário para que Deus alertasse e tratasse com a nação que, de uma maneira deliberada, havia se voltado contra ele. O período monárquico, que era aquele período dos reis, ia caminhando bem. Né? O Saul começa bem, mas termina mal. Aí o escolhido de Deus vem o Davi, e o governo, em relação a reinado, o governo dele é impecável. E aí o Salomão também, dotado de tanta sabedoria, vai no mesmo âmbito. No final perde um pouco a mão em relação ao governo, mas ainda tem-se uma linha monárquica muito boa. Só que quando Salomão morre,
o seu filho chamado Roboão vai reinar em seu lugar. E aí é preciso fazer alguns ajustes, e o Roboão, de uma maneira muito correta, vai se aconselhar. A Bíblia diz que Roboão, ele pede conselho primeiro para os anciãos que aconselhavam Salomão em vida. Isso é 2 Reis capítulo 12. E diz que ele vai lá pedir o conselho, perdão, 1 Reis capítulo 12. Ele vai pedir conselho para aqueles que o aconselhavam seu pai em vida. E aí aqueles que aconselhavam o Salomão dizem assim para ele: Roboão, seja bondoso com esse povo, seja gentil, seja compassivo, complacente, sirva esse povo agora, e esse povo vai te servir no futuro. E é um conselho muito acertado em relação àquele tempo. Porém, Roboão também vai tomar outro conselho. E o outro conselho que ele toma é com os jovens que cresceram com ele. E aí os jovens que cresceram com ele têm outra mentalidade. Dizem: não, que história é essa? Quer moleza, toma sopa de letrinha, como diz o bom baiano. Diz: não, este povo precisa aprender a te respeitar, Roboão. Você tem que ser pior do que o seu pai. Não, fira ele, seja mais agressivo, mais impiedoso, implacável com esse povo, para que eles aí sim aprendam a te respeitar. Aí Roboão fica 3 dias pensando, e depois de 3 dias toma a decisão. Chama os chefes das tribos e diz: o negócio é o seguinte, se estava ruim com meu pai, vai piorar. A Bíblia diz que ele fala o seguinte termo: o meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. E se ele os feria com açoites, eu os ferirei com escorpiões. Então, o Roboão está seguindo um conselho. O conselho que ele segue, a decisão que ele toma, vai dividir o reino, porque até esse exato momento, Israel é uma nação poderosa, respeitada, determinada, guiada pelo próprio Deus, fruto de milagres e sobrenaturais. Quando Roboão toma essa postura, o poderoso reino é dividido no meio. Jeroboão vai ser predominante em uma parte, e aí é que você vai começar a entender a questão de Israel, Samaria, Judá e Jerusalém. Porque depois dessa decisão, o reino é dividido. 10 tribos, Israel, capital, Samaria. 2 tribos, Judá, capital, Jerusalém. Eu, particularmente, não acho que foi errado Roboão se aconselhar. Eu acho que o que faltou a Roboão foi maturidade para discernir entre os conselhos. E talvez é isso que nos pega em algumas circunstâncias. Eu não vejo problema em nós nos aconselharmos com alguém, em pedir conselho. Mas eu preciso urgentemente que o Espírito Santo tenha liberdade para me dar discernimento entre os conselhos que eu estou recebendo. Preciso ter maturidade, irmãos, para entender que tem conselhos que não são bons, parecem bons. E, sobretudo, os conselhos que massageiam o ego são os mais perigosos. Porque o primeiro conselho está dizendo: Roboão, sirva esse povo. Roboão fala: mas eu sou o rei, tenho que servir esse povo, tenho que me... Aí o segundo conselho: que esse povo te respeite, seja mais duro do que o seu pai, seja mais agressivo. E aí esse conselho faz o Roboão falar: verdade, né? É isso aí, tem que me respeitar. Papai estava ruim, eu vou ser pior que ele. Conselho que infla ego, irmãos, é perigoso demais. Eu penso que conselho bom é aquele que vai nos fazer repensar. Aleluia. Vai nos fazer refletir. É o conselho bíblico, irmãos. No século XVIII, um escritor chamado Moody, tem muitas frases, eu amo Moody. Uma das frases dele se encaixa bem nessa introdução, porque Moody diz assim: eu encontrei muitos erros dentro da Bíblia, todos eles sobre mim. Ou seja, quando eu ler a Bíblia e não encontrar que eu preciso melhorar, irmãos. O próprio Moody é quem escreve: tudo que há de bom em mim é Cristo. Aleluia! Tudo que tem de bom em mim é Ele. Glória a Deus! E todo dia que eu abrir essa palavra, ela não me confrontar, não querer me fazer melhorar, irmãos, eu estou no péssimo caminho. Então o conselho bom é o conselho bíblico. E o conselho bíblico, ele sempre vai me fazer rever os meus conselhos. Ele vai fazer caminhar na contramão, às vezes, do que para o mundo é o mais correto. Por exemplo, seu casamento talvez não vai bem, passa por uma instabilidade, aí você vai se aconselhar. Tem pessoas que vão te aconselhar dizendo assim: não, menina, você é nova, bonita, se arruma. Dá um pé no traseiro desse camarada aí, não perca tempo não. E você fala: é verdade, né? Eu preciso me valorizar mais e tudo.
Mas tem conselho que vai dizer: ei, desce na presença do Senhor. Clama, busca, pede, geme, chora, porque Deus pode resolver. Aleluia. Repita, irmão, não é que você tem que se conformar com cenários ruins, desagradáveis. Não. Muito pelo contrário. Se você está passando por violência doméstica, por maus tratos, é um 9-0 na hora. Não tem nada a ver. Mas tem cenários que Deus pode resolver. E aí a nossa mentalidade precisa ser direcionada por um conselho bíblico. Ah, meu filho está tão rebelde. Vai ter gente que vai falar assim: essa falta de surra. Bate da mamãe, deixava a gente no milho, batia com espada de São Jorge. Desce a pancada nele. Tem gente que é assim, mano. Só que você vai ouvir conselhos dizendo assim: ei, tenha paciência com ele, com ela. Seja o exemplo, ore mais, e quando ele está dormindo, ministra sobre ele, demonstra amor sobre ele, faça cultos devocionais na sua casa, instrua ele. Aleluia. E quando o conselho é mais assertivo ainda, irmão, ele vai identificar até o seu problema. Vai dizer: agora está assim, porque quando era para ser mais doutrinário, você não foi. Está assim agora, porque quando tinha... Ou essa idade, dessa lindeza, que é a idade do Benício, irmão, eles estão aprendendo. Então eles ainda não sabem. Ele está aprendendo ainda. O Benício também está assim. Ele pega uma coisa, quando ele está com um copo de vidro na mão, aí você pega e fala: não, Benício. Ele começa, porque ele ainda não sabe, ele está aprendendo. Só que já, irmão, com 3 para 4 aninhos, ele já começa a entender. Não pode, você, não pode, não faz assim, não pode. E você vai, quando a criança passou a entender o que é certo, o que é errado, o que já pode, o que não pode, aí é que você vai começando a colocar limites. Agora tem pai, irmãos, que ele é completamente aberto e tudo pode, tudo faz, desde sempre. Aí não tem como, irmão. Se com 5 anos ele come o que quer, faz o que quer, do jeito que quer, com 15 vai bater na sua cara. Deus dá jeito? Dá jeito. Mas era possível ter remediado isso antes. Então tem conselho, irmão, que ele é tão assertivo que ele faz a gente enxergar até onde nós amamos. Agora conselho que não é falta. Se aconselhe, não tem problema. Mas passa: Senhor, me dá discernimento para entender qual conselho é bom, qual conselho não é. Qual conselho vai me conduzir por um caminho correto, qual conselho vai me levar à perdição. Aleluia. Hoje em dia nós temos um acesso muito imediato a tanta coisa, tão fácil, né? Nas redes sociais, pela internet, por todo esse acesso que é assombrou. Para mim é assombroso, irmão. A inteligência artificial me assusta. Hoje é tão rápido, tudo é tão fácil. Mas ainda tem coisas que é preciso ser feito de maneira mais ortodoxa, mais tradicional. Então, nunca vai ser demais você tirar um período de oração, você perguntar para Deus, você pedir direção bíblica, você se aconselhar com quem é mais velho, com quem é mais experiente, falar com o papai, com a mamãe, com o sogro, com sogra, vovó, com o pastor. Isso nunca vai cair em descrédito, nunca vai sair de moda, irmãos. Aleluia. Respeito, paciência, dedicação. Isso nunca vai cair em descaso. Verdade. Não, tu parece que tudo se resolve de maneira tão instantânea, tão imediata, tem aplicativo para tudo hoje em dia. Não, irmão. Aleluia. Ainda vale a pena buscar a direção do céu. Aleluia. Vale a pena se aconselhar com quem tem visão de Deus. Aleluia. Tem gente que não se aconselha com quem tem visão de Deus porque já sabe que vai vir pancada. Tem que dizer: se eu for falar com a mamãe, se eu for falar com a vovó, é porque você sabe que ela ora, né? Porque ainda tem aquelas vozes, aquelas mamães tradicionais, né? Que você fala: ai mãe, eu tô com a dor de cabeça, vai falar: também não ora, não vai na escola dominical, não lê uma Bíblia. Você já toma uma enxurrada de... Ainda tem aquelas vovós que são tradicionais, né? A minha avó tem 94 anos, irmãos. E está ali, joelho no chão ainda. Nas madrugadas levanta para orar e quer fazer jejum. E a tia fica: mãe, a senhora não pode fazer jejum. E ela quer fazer jejum. Tudo dela foi a vida inteira dedicada ao Senhor. E tudo dela é de buscar a direção de Deus. Então, o melhor conselho é esse. Se aconselhe com quem tem mais de Deus, com quem anda mais com Deus. Se aproxime com quem tem mais visão de Deus. Irão aparecer pessoas na sua caminhada para dar conselhos. Quando eu saí da polícia, isso vai correndo e vai chegando algumas pessoas e alguns pregadores, até de renome, que não vou dizer o nome por ética, mas 2 pregadores de renome nacional, que eu tinha uma amizade na época, disseram: é o seguinte, agora que você está só na caminhada, você precisa cobrar um valor, cara. Você tem que se valorizar.
Pelo menos 200 você tem que pedir, porque senão não vão te valorizar. Algumas portas vão se fechar, mas outras vão se abrir. E eu falei assim, rapaz, se agora eu estou dependendo exclusivamente do céu, é que eu não posso cobrar nada. Agora é que o céu vai cuidar de mim. Não, um deles falou assim, não, você é muito franco, você prega mais do que eu, cara, mas é que... Eu falei, não, obrigado pela consideração, mas eu não posso fazer isso. Isso é antibíblico. Isso vai contra qualquer tipo de normativa, de bom senso, de ética, da ordem natural das coisas, do jeito que eu fui criado e ensinado. Não, eu não posso. Então teve gente que me aconselhou dizendo, você precisa cobrar agora. Você precisa se valorizar. Não vai longe, um pastor esses dias, uma grande igreja na zona de São Paulo, disse, pastor, o senhor precisa começar a estipular alguma coisa, senão o senhor nunca vai estourar. Eu disse, então, eu nunca vou estourar. Você não quer estourar? Não, Deus tem essa. Não, mas porque o senhor... Sabe? Eu falei, não, o que Deus tiver para fazer na minha vida é por Ele, pela promessa dEle. Você mantém a sua essência, mas vai vir conselho. Vai vir conselho para você. Dizendo, por que você não toca no mundo? Por que você não faz assim? Por que você não anda para qualquer lugar? Por que você não sai de casa agora? Sua mãe está te limitando muito. Vai vir todo tipo de conselho. E tudo bem você ouvi-los, desde que você tenha discernimento. Né? Como tem aquele ditado, diz, de entrar por aqui e sair por aqui. Conselho não. Tem uma grande peneira sempre com você. Peneire. Aquilo que você vê que é bom, você mantenha na peneira. O que não for bom, você deixa passar. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Glória a Deus. Aí a nação está dividida. E agora cada um vai caminhando ali pelo seu próprio conceito. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul são direcionados sobretudo por um afastamento de Deus. Vez ou outra, Deus levanta ali um rei que era bom e piedoso, como Ezequias, por exemplo, Josias, para tentar fazer uma reforma, mas não tinha uma prospecção de que teria sucesso. Então Deus vai ter que tratar com esse povo através de um cativeiro. O reino do norte, Israel e Samaria, é levado a um cativeiro antes do que o reino do sul. Né? Em 714, 721 até 714 mais ou menos, o reino do norte é levado ao cativeiro assírio. E aí um tempo depois, só em 605, que aí Jerusalém é levada. Aquela questão do Nabucodonosor que invade, né, faz 3 invasões, depois leva primeiro Daniel e os seus amigos, depois ele volta, em 597 leva Ezequiel e 10 mil judeus, e por último ele volta em 586, e aí leva toda a Jerusalém cativa, e enfim, vão passar os 70 anos. Então os cativeiros eram necessários. E aí a gente vai conseguir identificar esses profetas. Aqueles que profetizaram antes, o Jeremias. Jeremias é um profeta pré-exílio. Ele prega antes do cativeiro, alertando Jerusalém, para não ir, né, para obedecer a Deus que ainda daria tempo. O Daniel e o Ezequiel, por exemplo, são profetas exílios. Eles pregam durante o cativeiro. Enquanto o cativeiro está acontecendo, eles estão... Ezequiel prega 22 anos dentro do cativeiro, irmãos. Daniel, toda a história que é mais conhecida, dentro do cativeiro. E os profetas pós-exílios pregaram depois, como Abacuque, como o Neemias, como Esdras, né? Abacuque é uma questão até a parte. Como Ageu, Zacarias, são profetas pós-exílios. E a gente consegue identificá-los assim. Né? Tem até aqueles que pregaram só para o reino do norte, só para o reino do sul. Tem aqueles que pregaram para algumas nações, para outras não. Eu falei do Abacuque, por exemplo. O Abacuque, ele é alguém que ele só faz indagações ao céu, numa questão de querer respostas, enfim. Dentro desse cenário, está o Amós. Amós vai profetizar mais ou menos 760, então os reinos ainda, nenhum reino foi ao cativeiro ainda. Tanto o reino do norte, Israel e Samaria, quanto Judá e Jerusalém, ainda estão existindo. Né? E o Amós vai ser um desses profetas desse período. O mais interessante é que Amós ele vai pregar tanto para o reino do norte. Amós era de Judá, então ele é do reino do sul. Ele prega tanto para o reino do sul, tanto para Judá e Jerusalém, as 2 tribos, como para as 10 tribos, Israel e Samaria, como também para as nações vizinhas. Ele prega para pregar para Amon, para Edom, ele prega para Gate, enfim, ele prega também para nações vizinhas, alertando sobre o juízo de Deus. A questão que mais nos chama a atenção na história do Amós é que no período em que Amós está profetizando, tem uma prosperidade aparente. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul estão indo bem, aparentemente, financeiramente, politicamente, socialmente. Estão completamente longe do Senhor. Mas os caminhos que eles escolheram, aos olhos deles, está dando certo.
Então eles vão trilhando os seus próprios caminhos, pelos seus próprios conceitos, revoltados contra Deus, cumprindo o que bem queriam, só que tem uma sensação de que está tudo bem. Irmãos, isso é muito curioso, porque o ser humano é adaptável. O ser humano ele é moldável. Nós nos moldamos às situações, nos adaptamos às situações. Mas isso não quer dizer que sempre é um sinal de que Deus está se agradando ou que está nos conduzindo ao controle soberano de Deus, mas há uma condução pessoal, particular. O reino do sul e o reino do norte estão indo bem. Financeiramente, socialmente, politicamente, não está tendo guerra, estão prosperando, Então a sensação é, realmente não precisamos desse Deus, não. Porque alguns profetas estavam tentando nos alertar de algumas coisas, mas olha como estamos indo bem. Olha como estamos caminhando bem. Estou plantando, estou colhendo, estou vivendo, estou com saúde, politicamente estou bem, não estamos tendo enfrentamento, não tem problema nenhum. Está tudo certo. Então, olha, nosso caminho até que não está tão ruim assim. Está tudo bem. Como eu disse, a adaptação não é sinal de governo de Deus, irmão. Está frio, né? Está frio. Estamos tendo um período de frio em São Paulo. E um tempo atrás eu estava pesquisando na internet com um amigo, um tempo de distração, o local mais frio da Terra. Não me lembro de cabeça onde era, mas era algo tipo assim, abaixo dos 60 graus Celsius. Tipo, algo surreal. Do nível que depois no YouTube você pesquisa depois, lugar mais frio da Terra. Num nível que o rapaz estava fazendo a entrevista lá, eles têm aqueles protetores, né, de ouvido, chama auricular, e ele saiu para fora da casa dele, para ir até o carro, sem protetor de ouvido. Ele saiu para fora e disse, esqueci o protetor. Quando ele voltou, parte da orelha dele congelou e teve que amputar. De tão frio, ele foi até o carro. Foi e voltou. Algo absurdo, algo absurdo. Aí você olha e fala assim, como que a gente mora nesse lugar? Realmente. Mas tem. Porque o ser humano é adaptável. Tem as pessoas que eu moro aqui, eu vivo aqui, vivo bem, tinha um relato das pessoas. Curiosamente, eu fui pesquisar o local mais quente da face da Terra. E um deserto escaldante, eu não lembro onde era também, mas algo fora do comum. De um calor inimaginável, acima dos 45 graus Celsius. E você fala, como pode? Mas pode, tem gente que mora. Talvez você já viu, como eu, algumas reportagens, notícias de pessoas que sobreviveram. Caiu um avião, bateu um ônibus e ficou no meio da mata lá, bebendo água da chuva, comendo larva no chão. E fica. O ser humano tem um instinto, o ser humano tem 6 instintos, 7 instintos. Um dos instintos do ser humano é o de sobrevivência. O bebê, você percebe, irmão, que ele tem um instinto de sobrevivência. Às vezes você percebe, né? Foi encontrado um bebê, se perdeu, não sei o quê. Aí você fala, como sobrevive? Tem um instinto natural de sobreviver, de se adaptar. E, por um lado, isso é uma bênção, irmão, porque isso é uma dádiva de Deus e algo que só a genética divina explica. Por outro, é preocupante, porque às vezes nós vamos nos adaptar a cenários que Deus já não está num governo, num controle, numa direção. E aí, aparentemente, eu estou indo bem, mas eu só estou adaptado. Aparentemente está tudo certo, mas eu só estou acostumado. O salmista, no lindo conhecido Salmo 40, ele diz o quê? Esperei com paciência no Senhor, até que ele ouviu meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, e firmou os meus pés sobre a rocha. Isso é maravilhoso. É maravilhoso esperar em Deus, clamar, esperar que Ele ouça o nosso clamor e entender que Ele é poderoso para nos tirar de qualquer situação inóspita, um charco horrível e nos firmar sobre a rocha. Deus pode. O problema é que esse é o caminho mais longo. Porque eu tenho que orar, clamar, ter paciência de esperar o céu reagir. E aí, como o nosso tempo não é o tempo dele, como nós não temos o controle dele, a gente às vezes acha que tem que ser de uma forma e ele já trata. Então tem o processo da espera, tem o tempo de amadurecimento, Aí ao invés de nós continuarmos clamando até que ele reaja e nos tire desse charco de lodo, a gente faz o quê? Se adapta ao charco de lodo. Diz, não, mas tá bom. Também não está tão ruim assim. Pensando bem, até que está dando para viver. E aí nós vamos nos adaptando aos lagos horríveis.
Tem muita gente, irmão, que hoje está dentro de um lago horrível, mas a sensação é que está indo tudo bem. Meu filho está rebelde, mas pelo menos ele não faz o que da vizinha faz. Meu marido está bebendo, me traindo, mas ele me dá o cartão. Meu Deus. Eu não estou expondo ninguém, mas isso é coisa que eu já aconselhei pastoralmente. Hoje eu estou na itinerância, faz 2 anos, por uma promessa de Deus, mas eu dirigi a igreja uns 6 anos. Eu sei que é pouco tempo, mas o que eu vi, irmãos, de entrar em lares, de você ver esse trabalho, já vi tanta coisa de você olhar e falar assim, cara, essa pessoa está adaptada, ela se acostumou, vamos achar, está horrível o cenário, mas... Olha aí, meu Deus. Tem gente, irmãos, que às vezes, por exemplo, eu não consigo, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz isso, todo trabalho que te afasta de Deus não foi preparado por ele. Verdade. Irmão, eu conheço pessoas que estão há anos já trabalhando à noite, nunca mais conseguiu cultuar, mas a desculpa é, não, pelo menos eu não estou desempregado. Meu Deus. E nunca se perdeu, nunca mais conseguiu cultuar. Aí quando aparece a porta à noite, a pessoa fala o quê? Não, mas eu vou na da bênção, eu vou na manhã de oração. Não vai, esquece, não vai. Não vai. E aí a desculpa é, irmão, você está à noite, aí você começa a clamar. Diz, Senhor, esse horário não está bom, estou perdendo o culto, meu Deus, me ajuda, muda. Irmão, Deus, ele manda no legislativo, no executivo, no judiciário. Deus manda em todas as empresas existentes. Glória. Uma vez eu estava na PM, irmãos, e aí meu horário começou a ficar ruim. Eu já era pastor, já estava pregando. Deus já estava com a promessa que iria me tirar, mas eu sabia que não era o tempo dele me tirar. E eu comecei a orar dizendo, Deus, eu preciso de uma mudança aqui. E o horário ficou muito ruim, irmãos. Eu comecei a orar. Eu perdendo a agenda e deixando de cultuar. Aí a gente foi pregar num culto no lar, uma missionária foi levar a gente, não sei o quê. Ela falou assim, eu estou vendo alguém no seu serviço que é para você ganhar para Jesus. Eu falei, agora eu entendi. Disse, então, é isso. No outro dia eu já fui procurando os desviados. Assim. Eu fui olhando. Na época eu tinha DVD de pregação, a CD de pregação era em alta, né? E aí na hora do almoço eu levei um DVD meu, um CD, coloquei lá no computador da sala do capitão e deixei tocando, o pessoal ficou lá ouvindo, que não sei o quê. Comecei a ficar cantarolando um louvor por ali, que não sei o quê. E tô ali dizendo, Jesus, me mostra quem é, me mostra quem é, me mostra quem é. E aí colocaram a gente fazer manutenção numa sala, eu estava trabalhando interno nessa época, e foi eu e outro rapaz, e a gente conversando, meu coração ardeu, eu falei, é ele. E comecei a falar, vamos para a igreja, Jesus assim. Eu convidava em nada. E eu falei, não, meu horário está ruim por conta desse abençoando. Eu preciso levar ele para a igreja. Aí teve um dia que eu pedi uma ferramenta, uma estratégia para Deus e falei, você vai hoje comigo. Ele disse hoje. Se eu vou pregar, você vai hoje comigo. Saindo daqui, eu não tenho roupa disso, eu te dou uma roupa. Eu vou comer, vai comer em casa. Você vai sair hoje comigo daqui. Eu tinha um cieninha verde, cor de sapo, dei a mão para ele e disse, vamos embora. Joguei ele no ciene e disse, vamos embora para casa. Aí disse para a esposa, não sei se tinha zap na época, eu disse, estou chegando com o moço, ele vai pregar com a gente hoje. Aí fomos chegando em casa, tomamos um café, não sei o que, fui pregar com ele, e eu ali orando no espírito, não preguei. Aí no final vieram 4 almas para Jesus, e ele no meio. E aí, passei, pastor, que coisa boa, eu quero esse Jesus. Então, irmão, deu uns 15, 20 dias, mudou meu horário. Voltei com um horário bom, confortável. Aí o que é mais gostoso, o tempo passou. Aí eu saí desse batalhão, fui para outro, depois Deus me tirou da polícia, o tempo passou. Aí um dia, às vezes quando eu pregava fora, minha esposa ficava na igreja para ajudar com as irmãs, aí um dia eu fui pregar, e quando eu fui buscar ela falou, passou um moço aqui, disse que te conhece, congrega aqui na rua, disse que... E eu nunca mais tinha visto ele, eu falei... Eu conheci ele por Menezes, que era o nome da PM, e ele se apresentou como Felipe. O nome dele é Felipe, eu disse, não faço a menor ideia de quem seja, mas como eu sou esquecido, distraído, tudo bem. Aí um outro dia eu estou lá na minha igreja, daqui a pouco quem passa? O Menezes. Me abraçou e disse, pastor, que bom te ver. Ele só, desde aquele dia nunca mais eu me afastei. Eu me batizei, eu vou casar, eu estou no grupo dos jovens, eu congrego aqui nessa rua. Em momento algum veio sobre mim uma sensação de falar assim, eu que te ganhei para gente, tem que congregar comigo. Não, já saia dessa igreja. Fui eu que te ganhei, mas ele congregava na rua da minha igreja. Só que, irmão, foi uma coisa tão sincera que eu só olhei para ele e falei assim, Deus te abençoe. Mas que bom, disse, não saia mesmo da presença dele. Eu entendi que Deus tinha um propósito. Mas tem tanta gente que está no horário desagradável, no emprego desagradável, e sabe, as coisas começam a desandar em casa.
Não, nós servimos ainda um Deus que nos arranca do que for preciso. Aleluia. Talvez não seja rude no que eu vou dizer, irmão, mas o Deus da Bíblia, ou ele muda ou ele mata, irmão. É assim mesmo. O Deus da Bíblia é que a gente às vezes fica meio... Porque Deus é assim, irmão. Eu já vi testemunhos pessoais, tem gente da minha família que Deus disse assim, ó, a senhora está orando errado, entregue na mão de Deus. Sua oração está impedindo o céu de agir. Aí ele disse, então tá bom, vamos mudar a oração. A partir de hoje eu oro dizendo, está nas tuas mãos. Deu um ano, o camarada morreu. Não é que Deus é vingado. Não, Deus tem um controle sobre tudo, irmão. Ele sabe como agir, como fazer. Então, tomemos cuidado para que a sensação de estabilidade não nos roube a certeza espiritual de que eu estou longe dele. Não, pastor, estou ganhando bem, meu carro nunca mais deu problema, meu filho está indo bem, meu casamento está tudo certo, mas eu preciso saber se realmente é Deus que está me conduzindo por esse caminho. Se é Deus que está me orientando. Israel estava adaptado, Judá estava adaptado. Longe de Deus, completamente adaptado. Deus levanta um Amós para trazer uma palavra de juízo, uma palavra de alerta, de correção. Irmãos, Amós não era profeta, não era letrado, não, irmãos. Amós era um cultivador de figos, sabe? Um boieiro, um curador de ovelhas. O próprio Amós diz em certa parte, dizendo assim, eu nem queria ser profeta. Eu sou boieiro, cultivador de figos, eu nem queria profetizar. Só que Deus está mandando alertar a nação. Há uma falsa sensação de que está tudo bem, mas vocês estão no pior caminho. Sabe o que é lindo nesse capítulo 4, por exemplo? É que o Amós vem trazendo uma série de relatos de Deus, dizendo assim, eu tentei de muitas formas e vocês não me deram ouvido. Meu Deus. Você vai ver Deus falando assim, olha, eu fui alertando, olha, eu fui instruindo, eu deixei vocês com estômagos vazios, eu retirei chuva, eu retirei plantação, eu levantei praga, eu mandei sequidão, eu mandei tsar, eu fiz tudo, e ainda assim vocês estavam rebeldes. Meu Deus. Esse capítulo é Deus dizendo que definitivamente Ele não é um Deus cruel e tirano que vai nos pegar de surpresa, não. Que Ele sempre vai ter os seus meios e os seus métodos para ir nos alertando. É que às vezes a nossa rebeldia é tão grande que nós conseguimos ficar resistindo aos alertas de Deus. Então, eu encerro o meu ministério, sabe? Se nós aqui falarmos, não, pastor, aconteceu do nada, Deus nunca avisou. Deus sempre avisa. Sempre. Sempre. Tem todas as formas de nos alertar. Hoje, mais ainda do que no tempo de Amós, hoje nós temos o Espírito dele habitando no nosso espírito humano. No tempo de Amós, o Espírito vinha por possessão. O Espírito possuía o profeta. Era temporário. Sansão jamais levantaria os portões de Gaza se não fosse pelo Espírito. Eu tenho uma dificuldade porque fazem o Sansão sempre muito forte. Sansão, o fortão do cabelo, não. Só que a Bíblia não diz que Sansão era crossfiteiro. Podia fazer um Sansão bem mirradinho. O que dava força a Sansão era o Espírito. Então eles fazem, né? Um Sansão bem fortão, levantando os portões de Gaza. Irmão, se não é o Espírito possuir Sansão, jamais queria conseguir amarrar 300 raposas, não. Matar 1000 homens com a queixada de jumento. Tudo era possessão. Mas o Davi, por mais hábil que fosse na funda, jamais cravaria milimetricamente o centro da testa do Golias. O Espírito possuía e tomava o profeta. Irmão, no nosso caso não tem mais essa necessidade, porque o apóstolo Paulo diz, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são chamados filhos de Deus. Hoje para nós é muito mais fácil, porque o Espírito habita no nosso espírito humano, irmão. Então o primeiro alerta que ele vai trazer, o mundo chama de consciência, irmão, mas nós cristãos bíblicos chamamos do alerta do Espírito Santo, dizendo, não faça. Não venda, não compre, não case, não saia, não fale, não mande, não volte. Ou também quando ele diz faça, é a hora, saia, venha, vai.
Eu preciso estar sensível à voz dele. Aleluia. Porque aparentemente está indo tudo bem, mas sabe, eu estou arriscado, estamos arriscados de daqui a pouco nos encontrarmos e Deus fala assim, eu te avisei de muitas formas. E rapaz, eu mandei profeta, eu levantei, te dei sonho, eu usei a palavra, eu usei louvor, eu usei criança, eu usei o tempo. Deus, ele nos alerta. O meu espírito dentro de você te alertou e nada, você permaneceu rebelde. No caso da profecia de Amós, apesar de parecer ser muito rude, ela ainda é branda. Porque ele termina dizendo, se prepara para encontrar com o seu Deus. Por Israel, Deus te avisou de todas as formas, vocês estão brincando com ele, achando que vocês estão indo bem, só que o negócio vai ficar estreito. Prepare-se para se encontrar com ele. Só que esse encontro de Israel com Deus, irmão, veio pelo cativeiro. Então o encontro veio através de uma invasão que acabou levando pessoas para lados distantes. Só que esse encontro veio com a promessa de que a restauração viria. E assim como Deus permitiu o cativeiro, Deus trouxe também a restauração. Então esse encontro, apesar de temeroso, nessa aplicação de Amós, está falando pro cativeiro. É que a gente consegue fazer a aplicação futurista, escatológica. E aí, irmãos, é que precisamos colocar medo, temor, pavor, temor. Porque o nosso encontro com Ele, esse prepara-se aplicável para nós, irmãos, ele é definitivo. Meu Deus. Não vai ter segunda chance. Eita. Não vai ter outra opção, não. Meu Deus. Do Amós foi o cativeiro. Aleluia. E ele, assim como levou o cativeiro, ele trouxe de volta. Estavam lá com as harpas penduradas, como diz o salmista, chorando, desanimados. Mas a palavra diz, aquele que anda carregando a preciosa semente, chorando, voltará trazendo consigo seus olhos. Glória a Deus. O mesmo Deus que permitiu o cativeiro, os restaurou. Trouxe de novo, reformulou o templo, aí vai usar os profetas pós-exílicos para construir templo, para reconstruir estrutura, como foi o Esdras, o Ageu, o Zacarias, o Neemias, para construir muro, e Israel volta a ser nação poderosa. Está tudo certo. Então, esse preparo-se aplicável para nós é que precisa ser amadurecido. Porque o nosso preparo-se não vai ser um tempo de cativeiro para ele tratar conosco, não, irmãos, vai ser uma eternidade longe dele. Tem uma cultura católica ortodoxa que apregoa, irmãos, o purgatório. E que vai ter um processo, um período intermediário para aperfeiçoar aqueles que pecaram, para que depois eles possam ascender. Irmãos, isso é antibíblico. O catolicismo ortodoxo apregoa o purgatório. Hebreus, os escritores estão dizendo, após a morte segue-se o juízo. E foi ordenado aos homens morrerem apenas uma vez. Aleluia. Então esse prepara-se no nosso caso, irmão, precisa voltar a nos trazer temor. Tem uma frase que diz, eu não lembro quem foi o escritor, que ele diz assim, eu preciso me manter estável espiritualmente, nem que seja pelo meio do inferno. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque tem dia que nós estamos muito crentes. Eu quero o diabo aqui hoje, hoje eu quero ele. Eu estou pingando azeite. O que hoje eu quero? Ah, Satanás, você não faz ideia que você está mexendo. Eu já emendei um jejum no outro, eu já li a Bíblia, então hoje eu estou, que eu quero, eu estou. Só que tem dia, irmão, que a gente está só pela graça. Tem dia que você fala assim, tem dia que você fala assim, se não fosse o medo do inferno, eu desviava. Eu só não desvio, Deus, porque eu morro de medo de ser negócio de inferno. Porque não está nada certo na minha vida, está tudo do contrário, eu estou sem ânimo, estou desanimado, estou ferido, nada acontece, Deus só me visita. Tem dia, irmão, que nós não estamos. Eu sei que a nossa permanência na presença tem que ser o reflexo da cruz, da graça e do amor. Isso tem que nos abraçar, nos envolver. Paulo escreveu dizendo, tem uma hora que nos encontramos com Ele e Ele estilhaça todas as nossas defesas. E tem que ser esse preencher único. Só tem dia, irmão, que a gente não está com esse ânimo. E aí eu preciso dizer assim, olha, nem que seja um medo do inferno, eu preciso me manter na presença. Somos tentados todos os dias, irmãos. E tem hora que eu preciso me lembrar disso e precisa me vir um pânico de dizer assim, não posso fazer isso não. Porque se isso me levar para longe dele? E se na hora que eu for me encontrar com ele, não posso. Não, eu preciso me estruturar. Deus me ajuda.
Me ajuda. Aleluia. A W12 ele escreveu dizendo: eu oro para que Deus me recolha 24 horas antes do exato momento em que Ele vê que eu vou me desviar, porque eu não posso perder o céu. Isso é uma oração sincera, irmão. Glória a Deus. Ah, o senhor me conhece, se o senhor vê que eu não vou, me leva, porque É verdade. eu preciso do Senhor. Eu não quero esse encontro com Deus de Israel despreparado de qualquer maneira. A Bíblia diz que ele veio como réu, que vos parece, é réu de morte, que hoje ele é advogado. João escrevendo: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, todavia se alguém de vosso pecado temos advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Só que Mateus também escreve dizendo que ele virá como juiz. Então tem que estar preparado, irmão. Ele veio como réu, hoje ele é advogado, mas ele vai vir como juiz. Então eu preciso recorrer ao máximo que eu tenho dele como advogado, para me manter saudável, para quando eu me encontrar a ele como juiz, ele fala assim: os teus pecados foram pagos. O nosso prepara-te para se encontrar com Deus é muito mais sério do que eu acho que nós estamos levando. Esse encontro, e nós íamos no carro agora, e minha filha fez uma pergunta curiosa. Ela disse: pai, o senhor acha que o senhor vai morrer ou ser arrebatado? Eu disse: filha, eu estou lutando para me manter estável espiritualmente para as duas opções. Eu disse: eu tenho muito uma sensação, um básico conhecimento escatológico, que realmente somos a geração do arrebatamento, por tudo o que tem acontecido. Sinais na terra, no céu, fome, peste, guerra, pai contra filho, filho contra nação, essa doutrina se esfriando, o amor, tudo isso. Sempre que eu penso em escatologia, eu olho para a igreja e eu olho para Israel. Então, quando você olha para isso, sabe? O apóstolo Paulo alerta dizendo: chegará um tempo em que os homens serão amantes de si mesmos. Meu Deus do céu, se tem um tempo que é esse. Então eu disse: eu creio que somos essa geração do arrebatamento. Almejo ser arrebatado. Só que no nosso tempo, tem o tempo dele, pode ser que passe mais um caminho e de repente eu atinjo uma velhice e morra de velhice. Como também pode ser que Deus tenha um plano de me recolher, não sei. Meu avô morreu com 35, meu pai morreu com 35. Eu já fiz 38, calma, tudo certo. Mas eu tinha esse negócio, um amigo brincava, né? Quando eu chegou no ano de eu fazer 35, ele falava: tá aproveitando a vida? Porque você já sabe. Então mas pode ter, irmão, já fiz muito culto fúnebre. Eu já fiz um culto fúnebre de um bebê de 4 anos. Então Deus tem planos que às vezes não entendemos. Eu disse para ela: filha, não sei. Pode ser que eu morra, pode ser que eu envelheça, ainda demore, pode ser que eu seja arrebatado. Uma coisa eu estou me esforçando para me manter estável para todos os cenários. Aleluia. A oração que temos que fazer é que nunca venha sobre nós uma falsa estabilidade, porque às vezes eu estou num caminho tão longe. Não oro mais, não busco mais, não leio mais, não sirvo mais, não, sabe? E a sensação é que está dando para levar, está dando para viver. Tanta gente se desviou da presença, irmãos, e é tão doloroso isso. Eu aprendi a não julgar ninguém. Sei que alguém fale algo dessa questão: fulano, eu digo: olha, eu não tenho a cadeira de juiz. Eu não posso dizer que ele não está buscando, não está chorando, não está gemendo, mas é triste ver alguém que está tão longe, que outrora servia, sentia e foi para tão distante. É muito complicado isso, porque o nosso encontro, o nosso prepara-te para se encontrar com o teu Deus vai ser definitivo. Israel teve o cativeiro, deu para ajeitar. Para nós, irmãos, vai ser um encontro só. Talvez pela nossa morte, talvez pelo arrebatamento. Independente de como seja, eu preciso estar. Pastor, eu posso pedir para que fiquem de pé? Posso? Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. Passei 6 minutos comigo, eu quero orar por você. Tem-se algumas discussões teológicas, irmãos, acerca de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, Bíblia, tribulacionista, pré-milenista. Questões de linhas interpretativas que acreditam que Cristo vai voltar antes, durante, depois da grande tribulação, que o milênio vai ser antes, que tem gente que diz que ele já voltou, que vai voltar, que vai ser no meio, que a igreja vai passar, não vai passar. E cada um defende a sua tese, está tudo bem. Cada um pode defender a sua, eu sou pré, eu creio que a igreja não vai passar pela tribulação. Isso é Deus arrebatado. Aleluia. Glória. Só que eu aprendi também a não ficar debatendo, e aí sempre que surge esse assunto. Eu estava esses dias, fui pregar no litoral, e aí juntou uns jovens ali, e a gente foi até com o meu pastor na praia depois, e eles: pastor, a gente quer tirar uma dúvida, porque aqui ele é pré, ele é pós, o que o senhor acha? Eu falei: eu acho que tem que estar todo mundo pronto.
Se eu não estou aqui para convencer você a ser pó, você a ser pré, você a ser mídia, você a ser anti. Não. Você é pré? Você acha que ele vem antes? Esteja pronto. Ah, você é pó? Você acha que ele vem depois? Esteja pronto. Ah, você é mídia? Você acha que ele vem no meio? Esteja pronto. Às vezes você vai desperdiçar muito tempo querendo comprovar ou faltar coisas embasar. O importante é eu estar preparado para encontrar o meu Senhor. Aleluia. Vou ser muito franco, irmãos. Tem uma parte da minha mente que ela se limita e eu não penso para não entrar em parafuso. Tem coisas que a Bíblia me dá base e eu consigo entender. Por exemplo, você fala, pastor, o que vai acontecer biblicamente? Aí eu até consigo dizer, não, nós vamos ter a ceia do Cordeiro, ou 2 Coríntios 5:10 vai ter o tribunal de Cristo, seremos galardoados. Aí depois Cristo vem com a igreja, Apocalipse 19:11, ele vem com a igreja, aí vamos reinar com Cristo no milênio, depois o dragão vai ser solto de novo, aí vai ter a batalha de Meguido, Gog e Magog, aí novo céu, nova terra. Então tem coisa que eu ainda tenho, mas tem hora, irmão, que a minha cabeça trava, eu fico assim, poxa, como vai ser não morrer? Vê para sempre? Não vai acabar? Mas quando tiver... E depois de 1 bilhão de anos? Depois de 1 bilhão de anos? Depois de 11 anos? Mas o céu não vai ser cansativo, não vai ser monótono? Mas eu nunca... Irmão, vai me dar uma fobia que eu diga assim, não, chega. Eu vou viver embora e me preparar para me encontrar com ele. Porque a minha humanidade, irmãos, ela ainda não me permite ter compreensão. E é normal, eu acho difícil que alguém não tenha um pouco disso, de faltar uma compreensão de como vai ser no céu. Tem coisas que a Bíblia nos relata, tem coisas que não. Tem coisa que a gente vai dizer, quer saber de uma coisa? Eu só preciso estar preparado para que essa carne corruptível seja revestida de incorruptibilidade. Aleluia. Para que aí eu tenha a essência de Deus. E aí, irmão, com certeza, estando lá, está tudo certo. Aleluia. Uma coisa eu sei, eu acredito, pessoas que tiveram experiências, né? Pós-morte, de coma, todo mundo que teve alguma experiência sobrenatural sempre fala assim, que não queria voltar. Não queria voltar. Eu li um livro uma vez, uma senhora que teve experiência, ela disse assim, a pior coisa foi quando Jesus disse para mim assim, você vai ter que voltar, filho, escreva isso num livro. Ela falou, não quero voltar, eu quero ficar aqui, isso aqui é muito bom. Eu conheci um pastor em Sarapuí, na cidade do interior, que ele disse que ele teve uma experiência, ele falou, pastor, eu comecei a emendar um jejum no outro, e comecei a orar e dizer, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Ele. Ele disse, eu tive uma experiência que a última coisa que eu queria era voltar para o meu natural. Era bom demais, era inimaginável, era inexplicável. Eu só preciso estar preparado para me encontrar com Ele. Daí para frente, o céu vai ser responsável. Aleluia. Amém? Vamos orar. 10 segundos. Deus, muito obrigado por essa noite, por essa igreja tão amável que ouviu a Tua palavra. Pai, que nós possamos, de uma maneira muito correta, nos preparar o máximo possível que pudermos para ter o nosso encontro contigo. Que não venha sobre nós nenhuma sensação como estava naquele período de Amós, de estabilidade, de riqueza, de questões políticas, sociais, econômicas, não. Que possamos ter sempre o alerta ativo dentro de nós e que o Teu Espírito Santo sempre nos ajude a fazer o que é correto e nos preparar para esse grande dia como igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.